A Preta Gil disse que foi humilhada pelo Silvio Santos, detonou ele. E olha só, é uma atitude muito peculiar que veio à tona agora, após a morte do Silvio Santos. Tornou-se notícias em todo lugar essa questão. Por quê? Vamos entender. Olha, a Preta Gil, ela publicou uma homenagem ao Silvio Santos, o que foi um pouco surpreendente de ver, mas ao mesmo tempo é legal porque é um gesto de respeito. Então ela escreve ali, ó: todo o meu respeito pela trajetória e vida do maior comunicador e empreendedor Silvio Santos. Um grande beijo a toda a família, em especial ao meu amigo Thiago Abravanel. E aqui, por que isso choca um pouco? Porque há uns anos atrás, nós sabíamos de uma situação que tinha rolado entre Preta Gil e Silvio Santos, que o SBT tinha excluído parte do programa ali, porque a Preta Gil teria ficado ofendida, teria saído do programa chorando, enfim. Mas até então a Preta nunca tinha revelado o conteúdo desse programa. E ali nos comentários da publicação da Preta, ela se despedindo do Silvio, tem ali uma pessoa dizendo: esse post, depois de ler a parte sobre ele na sua autobiografia, é uma decência e empatia sem fim. Que orgulho de você, Preta. E ela curte esse comentário. Quanta elegância, Preta. Ela também curte. Você sempre muito educada. Ela também curte. Então o que a Preta Gil falou nessa biografia? E eu fui atrás. E virou notícias em diversos portais hoje mesmo. Os portais postando muito sobre isso. Por quê? Se trata da autobiografia Os Primeiros 50. Que a data de lançamento coincidiu com o aniversário de 50 anos da Preta Gil. Foi no dia 8 de agosto. Então vale frisar aqui que essa autobiografia foi lançada em um momento que o Silvio Santos ainda não tinha falecido. Foi 9 dias antes dele falecer. Mas claro, foi em um momento que o Silvio estava no hospital, estava muito mal. Tudo bem que as informações eram muito privadas, mas quem é do meio, como a Preta Gil, e é inclusive amiga do Thiago Bravanel, ela sabia que o Silvio estava em estado grave. Então a autobiografia foi lançada neste momento de internação do Silvio Santos. E vocês podem ver que, em meio à morte do Silvio, ela se despede dele, limita os comentários da publicação e curte comentários falando sobre aquele trecho. E vamos ver o que foi dito naquele trecho da autobiografia. Olha, a Preta diz: a produção do Silvio Santos me chamou diversas vezes para o programa. Em 2018, topei fazer, pois seria com o David Brasil, mas naquele palco tudo começou a desandar. Então aqui já começa a ficar estranha a situação. Foi uma dor genuína, eu não estava preparada para aquilo. Ele questionou como eu teria arrumado um marido. Hoje me arrependo de não ter saído do palco, mas eu não tive forças. Eu tive uma sensação que imagino ser um pouco parecida com a descrita por mulheres que sofrem violência física ou verbal. Então a Preta deixa muito claro que sofreu preconceito por parte do Silvio Santos. Todos sabem que o Silvio Santos tinha aquele jeito de falar. Ele realmente brincava muito. E aí cabiam interpretações. E a Preta Gil interpretou mal aquela situação. Eu particularmente dava muita risada assistindo o Silvio Santos. Mas enfim, acontece que a Preta Gil não pegou bem as falas dele. E ela diz aqui, ó: fui ficando tonta, fui deixando ele me bater. E Silvio começou a falar do meu peso. E eu só pensava nisso, que se eu abrisse a boca, eu ia começar a chorar e ia acabar ficando como a maluca da história. O que vamos combinar foi um pouco o que aconteceu. Afinal, ele levou o programa ao ar e tirou toda a parte em que me agrediu verbalmente. Ela utiliza palavras pesadas para se referir ao Silvio Santos. E ela continua, ó: quando eu saí do programa chorando, aos prantos, a direção estava visivelmente chateada comigo. Que pena que você não levou na brincadeira, que pena que você não teve humor. E como ter humor? Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa. Ele questionou até o público do meu trio. Assim que saí do estúdio, surgiu uma nota na internet, dizendo que eu tinha deixado o estúdio aos prantos. E aí ela finaliza: por que não falou sobre o assunto na época e só veio falar agora? Que, claro, é uma questão, né? Assim, eu acho, uma opinião minha, que essa autobiografia, ela foi lançada bem no dia 8 de agosto, em um momento que o Silvio estava internado, em estado grave. Eu acho que não pegou bem o momento em que foi falado sobre essa situação. Acredito que a Preta deveria ter falado na época. Se ela se ofendeu, falasse na época, com o Silvio lúcido, que aí até ele poderia se defender de repente, porque como ela mesma disse, o SBT tirou o trecho do ar.
Então nós não sabemos o que realmente foi, qual foi o contexto, o que foi falado, a gente não sabe. Então não dá pra criticar e nem vangloriar ninguém aqui, porque a gente não sabe o que foi dito, e ela não falou na época. Então agora já era. Assim, não tem como a gente saber o que aconteceu. É uma palavra contra a outra. Aliás, nem tem a outra palavra no caso, né? Porque o Silvio faleceu. E aí ela explicou: na época, eu ainda colocava o Silvio como algo intocável, de um cara de respeito, e tentava compreender esses preconceitos que ele tinha. Então, foi uma sensação de decepção. Essa é a primeira vez que falo tão abertamente sobre esse episódio. Sempre protegi o Silvio de inúmeras indelicadezas, gordofobia, mas não dá pra ficar calada. Isso só me machuca. E foi isso que disse a Preta Gil. Então, realmente, assim, são palavras chocantes. Ela diz coisas que realmente devem ferir muito quem lê, quem é da família, né? E assim, o único trecho daquela época que nós temos que foi ao ar, porque essa parte aí foi recortada, é que uma pessoa da plateia vai responder uma pergunta no jogo das 3 pistas e tem uma dica lá, tem pneu. E aí a moça fala, Preta Gil? E aí o Silvio pergunta, Preta, você tem pneu? E a Preta responde, tenho sim, tenho pneu. Então esse foi o único trecho que foi ao ar. Mas neste momento não foi o Silvio quem falou, e sim uma pessoa da plateia. Agora, pra julgar alguma coisa, eu nem quero julgar, né? Meu Deus do céu, eu nem quero julgar isso. Aliás, ninguém deve julgar, né? Eu acho que essa situação tem que, assim, já foi, já passou, e o Silvio faleceu, cara. Então, assim, não sei. A autobiografia foi lançada antes, mas foi lançada em um momento delicado. A Preta Gil, inclusive, enfrenta um momento delicado, e quero, inclusive, aqui desejar forças pra ela. Porque, pra quem não sabe, ela retomou o tratamento oncológico. Ela que tinha se curado do câncer. Agora eu não sei porquê, se teve alguma recaída ali, algum ressurgimento, nós não sabemos detalhes. Eu espero que esteja tudo bem, mas ela retomou o tratamento oncológico. Então eu espero que ela fique muito bem e desejo saúde para ela. Mas eu acho que essa situação, ficar revivendo isso, só vai trazer mal tanto para ela quanto para a família do Silvio Santos. Mas e aí, o que você acha a respeito disso? Muito obrigado, voltarei com mais informações, até uma próxima e tchau!